Aleluia, eu cumprimento a todos capazes do Senhor Jesus. Abra a vossa Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 5. E o versículo 22, 23, depois 35. A palavra de Deus diz, vamos correr aí. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 5. Eu vou ler o versículo 22, diz: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Vendo-o, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare viva. Versículo número 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga e disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? 36, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não crê, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse. O 37, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. 38, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e aos que choravam muito e pranteavam. 39, e entrando disse-lhes: Portanto, porque vós alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe e a menina com os que estavam, e entrou onde a menina estava deitada. 41, e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, aqui te digo, levanta-te. 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e que disse que lhe desse de comer. Tome assento. Curve agora a sua cabeça, soberano eterno Deus, eu te louvo. Que nesses próximos 20 minutos, papai, tu venha estar presente durante essa pregação. E que o teu nome venha a ser exaltado, glorificado e também enaltecido. Em nome de Jesus. Amém. E eu estava ali na minha casa, estava ali pensando, fazendo a minha pregação. E aqui eu gostaria, Deus confirmou em tudo a minha pregação aqui. E no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 5, a partir do versículo 22. E que mostra, sabe o quê? Mostra aquele principal da sinagoga. Aquele homem que administrava o templo e que arrumava o templo. Aquele homem que tinha, dentro ali daquele templo judaico, poder. Mas o tempo de crise, ele chega. Imagina só, e aquele homem que a filha dele estava, sabe o que? Doente. A doença chegou dentro da família de Jairo. A doença chegou, o processo chegou, mas ele fez algo, aquilo que me chama muita atenção. Ele se prostrou nos pés do mestre. O processo pode chegar. Eu estava hoje à tarde ali, orando junto com os obreiros, e Jesus falou ao meu coração e através do Espírito Santo de Deus. Pode ter crise espiritual, pode ter crise conjugal, pode ter crise financeira, pode ter qualquer tipo de crise, mas o que não pode faltar, sabe o quê? É Jesus Cristo de Nazaré em todas as tuas crises. Levanta a tua mão, porque eu quero profetizar na tua vida. O teu processo pode estar doloroso, pode estar machucando, o teu processo pode estar te ferindo, mas hoje eu quero te dizer, e que em todas essas crises, em tudo aquilo que você está passando, você não está sozinho em nenhum momento. Eu vejo, sabe o que? Eu vejo o próprio Deus segurando na tua mão e falando: filha, filho, você não está sozinho. A crise pode ter chegado, o processo pode ter chegado, mas também chegou a mão de Deus na tua vida. Chegou a mão de Deus na tua vida, porque Deus está falando: crente, eu não te deixo sozinho, em nenhum momento.
E eu lembrei que no dia 9 de julho de 2024, era feriado aqui em São Paulo. E daí eu cheguei e eu falei assim para Eliana, como eu estava na liderança dos obreiros, e de segunda-feira eu falei assim: Eliana, eu vou dormir 2 horas, e daí quando for 6 horas eu tomo banho. E daí a gente vai para a igreja no culto da segunda da conquista. E daí quando eu deitei, passou meia hora, o meu telefone toca. Era o vizinho da minha mãe. O vizinho da minha mãe vai lá e me liga e fala assim: Eliel, pastor Eliel, a sua mãe aqui em Caraguatatuba está tendo um AVC, mas eu já chamei o SAMU. E daí eu só falei assim: então tá bom, então você deixa o SAMU levar, porque daí eu já vou arrumar minha mala e vou para Caraguá ali naquele momento. O processo na minha vida chegou. Pode pular, pastor? Não pode, tem que passar. Processo se vive. Eu quero profetizar mais uma vez na tua vida: o teu processo não vai te matar. O teu processo não vai te matar, não. O teu processo vai te tornar uma mulher mais forte, um homem mais forte. Eu estou vendo aqui, olha só, com os meus olhos espirituais, homens e mulheres tendo a armadura de Deus trocada. Hoje Deus está trocando a sua armadura. Hoje Deus está trocando as tuas vestes. Hoje Deus está trocando as tuas ferramentas. Hoje Deus está trocando, sabe o que? A tua espada. Eu estou vendo aqui espada no chão, mas eu estou vendo também você pegando de volta. E hoje Deus está, olha, sabe aquilo que eu quero falar para você? Hoje Deus está devolvendo. Hoje Deus está devolvendo ferramenta. Hoje Deus está devolvendo dom. Hoje Deus está devolvendo, porque essa crise espiritual, conjugal, sentimental, financeira não vai te matar, diz o Senhor dos Exércitos. E daí eu peguei e falei assim: Eliana, você arruma minha mala, por favor, enquanto eu vou lá. Cheguei em Caraguatatuba. Olhei naquela emergência e ali naquele CTI procurei a minha mãe. Não vi. Por quê, pastor Eliel? Porque ela caiu e ela estava totalmente inchada. E ali começa uma crise espiritual muito grande. Ali eu tive que lutar contra a morte. E ali eu cheguei e falei: mãe, não se preocupa não, Deus está no controle de todas as coisas. E daí eu peguei e orei pela minha mãe, segurei na mão dela e falei: amanhã eu volto. É que nem aquela filha de Jairo. Ele se prostrou aos pés do mestre e falou: Jesus, a minha filha está, sabe o que? Doente. Vai lá na minha casa. Vai lá, porque a partir do momento que você for lá na minha casa, eu creio que você impor nas mãos delas, ela vai sarar. Mas Jesus, ele foi com aquela grande multidão continuando. Aquela mulher aqui, nesse capítulo, fala do fluxo de sangue. A mulher há quantos anos vivia com aquela hemorragia, somente tocando no mestre, ela foi curada. E durante aquele percurso, a filha de Jairo morre. Decreto de morte. Mas para Jesus, não tem decreto de morte. Para Jesus, ninguém morre, nós dormimos. Levanta a tua mão novamente, porque eu quero profetizar. Aonde tem decreto de morte, Deus está dando vida. Aonde o diabo falou, sabe o que? Eu vou matar. Deus está falando: não, você não vai matar. Eu vou dar vida e vida com abundância. Hoje Deus está falando: aonde tem decreto de morte, Deus está dando vida e vida com abundância. Daí eu cheguei lá em Caraguá e na minha primeira noite, dormi no quarto do meu pai. E daí eu vi quando eu consegui dormir, eu não sei se foi visão, não sei se foi sonho. Eu não posso afirmar porque eu não sei, mas eu sei que eu vi.
Eu vi um carro funerário, a minha mãe amarrada em cima. E daí eu comecei a gritar e falei, ó, desce a minha mãe daí. Desce a minha mãe daí. Não é hora de levar não, desce. Não vai levar não, desce. O meu pai chegou para mim de manhã e falou, Eliel, por que você estava gritando de noite? E daí quando eu acordei também, eu vi o meu pai de joelho, 75 anos, ele orando, falando, Deus, não destrói a minha família. Tem de misericórdia. O meu pai orando ali, e com o seu joelho dobrado, e ele orando, mas ele nem percebeu que eu estava olhando, mas ele estava orando de madrugada. Chegou ali naquele primeiro dia, e de visita, eu fui o primeiro a entrar. Eu falei, eu repreendo a morte em nome de Jesus. A minha irmã entrou, perguntou, falou, Eliel, onde a gente vai enterrar? Eu falei, aqui não fica, ela vai subir junto comigo. O meu pai chegou para mim e falou, Eliel, onde a gente vai enterrar? Eu falei, não se preocupa, deixa que eu resolvo tudo. Mas ela não vai ficar aqui. Eu falei, olha, não se preocupa, porque eu tenho certeza no Deus que eu tenho crido. Levanta a tua mão novamente. Você tem que ter certeza no Deus que você serve. Você não serve um Deus pequenininho não. Você serve um Deus e que Ele é Deus na terra. Ele é Deus no céu. Ele criou a terra, o mar. Ele fez tudo. E hoje eu quero que você entenda, sabe o que? A grandiosidade do teu Deus. O teu Deus nesta tarde é grande, independente da tua situação. Ele é Deus. Ele é Deus que faz. Ele é Deus que ressuscita mortos. Ele é Deus que levanta. Ele é Deus que abate. Ele é Deus que ressuscita. Adore a Ele. Chega lá e a filha de Jairo. Jesus fala, sabe o que? Não temas, Jairo. Crê somente. Não temas na Bíblia significa não tenha medo, Jairo. Crê. Eu sou Deus. Hoje Deus está arrancando todo o medo do teu coração. Hoje Jesus está arrancando todo o medo. Se você pudesse contemplar com os olhos espirituais, na Bíblia, olha, não temas, significa não tenha medo. Não tenha medo, mulher, não tenha medo, homem, crê somente. Muitas vezes nós temos que crer e acreditar que o nosso Deus é grande. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do nosso Deus? E daí o próprio Jesus fala, olha, só vai continuar Pedro, Tiago e João. O restante fica tudo. Aqui nós podemos ver intimidade. Somente os íntimos vão ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Deus falou, sabe aqui? Meu Deus, Deus falou que está escondendo pessoas. Meu Deus, olha aquilo que Deus está falando aqui nesta tarde. Vou eu te esconder. Somente alguns vão ver o milagre que eu vou fazer na tua vida. Olha aquilo que Deus está falando. Eu vou esconder. Eu vou esconder. Eu vou esconder. Só vai junto comigo Pedro, Tiago e João. Não vai ser todo mundo que vai ver o que Deus ele vai fazer. Quando Jesus chega na casa de Jairo, todo mundo chorando.
A menina morreu. A menina morreu. A menina morreu. E Jesus fala, sabe o quê? Para que tanto alvoroço? Para que tanto chororô? A menina, ela não está morta. Ela dorme. Crente não morre, crente dorme. Crente não morre, crente dorme. E eu lembrei aqui, a minha tia que morava ali perto ali do, eu não lembro, mas ali na Turística. Eu lembro que minha tia de 75 anos, ela sempre foi aquela mulher do circo de oração. Sempre aquela mulher de fé. E daí a minha mãe, olha, a minha filha mais nova tinha acabado de nascer, tinha 1 semana de vida. Eu lembro que quando eu cheguei ali na estrada turística ali, quando eu entrei na casa da minha tia, que ela tinha 70 e poucos anos. E ela, sabe o quê? Ela estava internada na sexta-feira. Chegou sábado, fizeram um culto na casa dela. Chegou domingo, ela dormiu no Senhor. E quando nós puxamos aquele lençol, ela estava com aquele sorriso na face, aquele semblante. E daí eu pude contemplar que crente não morre, crente dorme. Aquela feição, ela já tinha partido para o Senhor, mas eu pude ver que crente não morre, dorme. E aqui mostrou, sabe o quê? E que o próprio mestre falou assim, agora é comigo. Agora é comigo. E chegou ali naquele dia, a minha mãe passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Chegou no quarto dia, já estava fora de perigo. E no dia das mães, ela veio junto comigo. Eu peguei e falei assim, mãe, agora chegou o momento da senhora ir lá na minha igreja. Ela nunca tinha vindo. E olha, e aquilo que eu profetizei, aconteceu. Ela voltou. Depois de 2 meses, ela voltou para São Paulo junto comigo, dentro do meu carro. A minha mãe, ela está se recuperando, mas ela voltou. Aquilo que eu profetizei, eu falei, ela vai voltar junto comigo. A tua palavra tem poder. Levante a tua mão, porque eu quero profetizar mais uma vez. Chegou a hora de você abrir a tua boca e começar a profetizar dentro da tua casa. Chegou a hora de você começar a profetizar dentro do teu trabalho. Chegou a hora de você, começar a profetizar na rua. Deus está falando que quer te usar. Deus está falando que quer te usar. Deus está falando que vai usar você. Você para quê? Para profetizar. Se coloque de pé, por favor. Jesus fez o quê? Tomou aquela menina pela mão e falou, Talita cumi, que traduzido diz, menina, te digo, levanta-te. Levanta-te. O decreto era de morte para a filha da filha de Jairo. A morte já tinha ocorrido, já. Mas Deus fez o quê? Mudou esse decreto para a vida. Aonde, olha, levanta a tua mão novamente, porque eu já estou terminando. Aonde tem o decreto de morte,
Deus está falando que está dando vida. Talita cume, menina, te digo, levanta-te e anda. E hoje eu digo para você: olha, mulher, homem de Deus, levanta-te e anda. Hoje é dia de cura. Hoje é dia que Deus está ressuscitando. Ressuscitar é o que? É trazer você de volta. Meu Deus, hoje Deus está te trazendo de volta. Hoje Deus está te trazendo de volta. Hoje Deus está te colocando de pé. Hoje Deus está te trazendo de volta para o mundo espiritual. Hoje Deus te traz de volta, mulher. Hoje Deus te traz de volta, homem. Você não vai ficar com essa crise espiritual, não. Por quê? Porque Deus está te colocando de pé. Eu estou vendo aqui com meus olhos espirituais homens e mulheres que estão de pé. Estão de pé. Para terminar, bate no teu peito e fala: eu estou de pé. Bate no teu peito e fala: o diabo não vai me derrubar. O diabo não vai te derrubar não, porque você está de pé. E quem está de pé está caminhando. Quem está de pé está fazendo a obra. Quem está de pé está lutando contra o adversário. Quem está de pé quer fazer a obra de Deus. Você está de pé. Você não está derrotado. Você está de pé. Eu acredito que você vai tomar a melhor santa ceia da sua vida. Por quê? Porque o Jesus te colocou de pé. Soberano eterno Deus, eu te louvo. Eu bendito o teu santo, rico e poderoso nome. Porque até aqui o Senhor tem sido fiel. Papai, permaneça com o crente de pé. Porque o crente que está de pé, papai, vai fazer a tua obra. O crente que está de pé não vai ser, Senhor, derrotado pelo adversário. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor Jesus.